Crente que se afasta da comunhão dos santos fica com falta da adoração comunitária, que ele não consegue ter em casa, comunitária. Ele fica com falta da oração corporativa, aquela que é feita na reunião do corpo de Cristo. Ele fica com falta da exposição da palavra por alguém chamado para isso. Ele fica com falta de receber o pão e o cálice da nova aliança, esses mesmos que estão aqui diante de nós nesta noite. Então, são tantas as oportunidades dadas pelo Pai Celestial para nos suprir da sua graça, para nos alimentar, todas elas desperdiçadas por aqueles que ficam faltosos da graça, aí como o nosso texto fala. Às vezes são crentes que já até têm um bom tempo de caminhada cristã, mas você não vê crescimento na santidade, você não vê brilho no olhar ao falar do Evangelho, eles não têm mais alegria na adoração. Parece que tudo é uma tabela a ser cumprida, tudo é um hábito a ser mantido, tudo é alguma coisa que se faz apenas externamente. O Espírito, claro, continua operando nelas, mas a sua negligência, a negligência deles com a graça, vai gerando um esfriamento da fé, que a princípio não é vista. Fica ali debaixo da superfície como uma raiz maligna. Quando perseguimos a santificação, é essencial que nós sondemos o nosso próprio coração contra esse tipo de duplicidade, né? Se nós permitirmos que pensamentos céticos ou até mesmo malignos encontrem abrigo em nosso coração, o resultado será a incredulidade e o pecado crescendo e frutificando na vida. Assim como o homem é no seu coração, assim ele é mesmo. Não adianta nós pensarmos, mas é só o que eu penso, mas eu nunca faço. Quando você entretém esse tipo de raiz, saiba, ela vai frutificar. Veja que naquela minha figura sedentária, há alguns que estão estacionados. Aqueles que estão correndo não devem correr sozinhos, vem aqui comigo, eu dou uma força, vamos juntos. Mas parece que tem alguns que quando a gente fala vamos junto, ele puxa a gente para trás. É necessário sabedoria. Busquem a paz e a santificação, diz o autor, mas estejam atentos àqueles que estão na contramão dessa busca. Ensinando a igreja de Corinto a lidar com um crente que tinha uma vida imoral, lá na primeira carta, o apóstolo Paulo determina 2 cursos de ação. Para a membresia, ele diz, capítulo 5, versículo 11, lá da primeira carta aos Coríntios, vocês não devem manter comunhão com quem, afirmando ser irmão, vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou é idólatra, ou caluniador, ou bêbado, ou roubador. Nem ao menos sentem para comer com essa pessoa. É curioso que ele fala um pouquinho antes, e eu não estou falando para vocês se afastarem desse tipo de gente que é incrédulo. Não, vocês fiquem lá, porque lá vocês têm que evangelizar. Mas alguém que se diga irmão e vive assim, nem comam com ele. Em primeiro lugar, a você, meu irmão, minha irmã, que tem sido negligente com a sua própria vida espiritual. Tome cuidado. Ninguém é tão forte que não precise se alimentar. Falando aqui dessa vida terrena, mas com uma aplicação espiritual também. Também a você que tem espalhado o seu amargor na igreja de Deus. Se você tem feito isso, lembre-se, comentários maldosos, partidarismo. Sabe o que é partidarismo? É aquele de que lado você vai ficar, de que lado você está. É dividir a igreja em partidos, inimizades, porfias. Estou tirando essas expressões lá da carta de Paulo. Tudo isso envenena a vida da igreja, enfraquece, desvia ovelhas de Cristo, mata a comunhão, mata o testemunho do povo de Deus. Não tenha esse tipo de coisa como, é só o jeito que eu sou, é só um comentáriozinho. Isso é sério. Não se atreva a ser responsável pelas consequências de uma raiz amarga no reino de Deus. Não faça isso. Então, uma palavra também para aqueles que, por algum ressentimento, têm permitido que essas situações fiquem em sua vida.
Eu sei que uma palavra mal interpretada que fere, um desentendimento que deixa uma cicatriz, uma atitude decepcionante de alguém, pode realmente nos tirar um pouco da alegria de estar na igreja, nos fazer, até mesmo nos sentirmos mal de participarmos da ceia ou do culto. E dali a pouco podemos estar faltosos da graça. Mas não se acomode nesse tipo de situação. Procure o irmão faltoso, o irmão que te feriu de alguma maneira, procure-o para esclarecer tudo. Se for o caso, é assim que Jesus determina as coisas lá em Mateus 18, se for o caso, chame um outro irmão, um presbítero, para orientar essa reaproximação pelo perdão. A busca da paz e da santificação da comunidade cristã muitas vezes envolve a determinação firme de perdoar como fomos perdoados, ou seja, sem cobranças, sem reparações, sem pré-condições. Foi assim que fomos perdoados, assim também devemos perdoar. Como família da fé, nós precisamos perseguir, ou seja, nos esforçarmos pela santificação e pela paz na igreja. Isso vai exigir muitas vezes que nós saiamos da nossa zona de conforto e, ao percebermos que alguma coisa pode estar errada, nos aproximemos desses nossos irmãos e irmãs. Não adianta só correr pela escada, tem que parar e abraçar alguém. O amor requer isso de nós. E por fim, uma aplicação específica a você que é presbítero. Portanto, sim, meus irmãos, a correção espiritual também é ministrada pelo bom pastor por meio de homens que ele mesmo colocou na supervisão, no pastoreio do seu rebanho. Então, meus colegas presbíteros, renovem o seu ânimo, arregacem as mangas. Há muitos desanimados e negligentes que precisam de uma palavra de ânimo, de encorajamento. Que os nossos olhos estejam sempre alertas para essas ovelhas e os nossos braços sempre prontos a acolhê-las e a ampará-las. E há também alguns que aparentam estar bem, mas por debaixo da superfície estão envenenados e até mesmo envenenando outros com seu desânimo, incredulidade, ceticismo, mundanismo, com a sua desunião. Precisam ser repreendidos para não mais exercerem uma influência maligna, contaminando os demais, mas pelo contrário, para que exerçam uma influência benigna, edificando os seus irmãos. Precisamos estar ali para exortá-los também nesse sentido, para repreendê-los também. E até mesmo, irmãos, haverá outros, mais descarados, que vivem abertamente como incrédulos, desonrando o nome de Cristo que foi colocado sobre eles. Eles sempre vão trocar as riquezas espirituais pelo lixo que o mundo oferece. E o mais grave é que eles não vão se arrepender. Que o Senhor nos ajude a todos, igreja e liderança, enquanto cumprimos o seu mandato.